bem-vindos à série de entrevistas do G1 com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Foram convidados todos aqueles que almejam chegar ao Palácio dos Bandeirantes. Pela ordem definida no sorteio, hoje, 2 de setembro, a conversa é com Carol Vigliar. A íntegra dessa conversa ficará disponível no G1, tanto em áudio quanto em vídeo. Carol, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia. Bom, única mulher na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, Carol Vigliar, da Unidade Popular, tem 40 anos. É professora de Sociologia do Ensino Médio, nasceu na capital paulista e atualmente vive em Diadema. Concorre a uma eleição pela primeira vez. Já atuou no MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, pelo qual construiu ocupações de moradia em Diadema. Faz parte da coordenação das casas de referência voltadas para mulheres vítimas de violência e é uma das fundadoras do Movimento de Mulheres Olga Benário. Da redação do G1, eu sou o Wallace Lara e nossa entrevista é com a candidata Carol Vigliar. Bom dia. Carol, muito obrigado pela sua vinda, pela entrevista. Nossa conversa terá 20 minutos e vai começar a partir de agora. Eu gostaria de saber, primeiro, por que você quer ser governadora do estado de São Paulo? Bom, Wallace, muito obrigada pela oportunidade, de estar aqui. O nosso partido é a Unidade Popular pelo Socialismo, e a minha candidatura é muito mais fruto de uma vontade coletiva, de uma construção coletiva que a gente fez ao longo dos anos do que uma vontade individual, Então, nosso objetivo nessa campanha, nessa eleição, é divulgar as ideias do nosso partido, da Unidade Popular, mostrar para a população, para o povo pobre, para os trabalhadores e trabalhadoras, o motivo da gente estar sofrendo tanto, da exploração tão grande que a gente tem passado e mostrar que a gente tem alternativas, que a gente pode mudar essa situação. Então, eu quero ser governadora do estado de São Paulo, não sozinha, mas com todos e todas que quiserem construir isso junto comigo, para mudar a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida mais digna, uma vida melhor, para que a gente deixe de sofrer tanto como a gente tem sofrido. Pois bem, a senhora propõe algumas medidas que fogem da alçada do Estado, como o IPTU progressivo, que é um imposto cobrado pelas prefeituras e as alterações dependem do Legislativo Municipal. Propostas que alteram a cobrança já foram alvo de ações da Justiça, à época em que a gestão do prefeito Fernando Haddad, do PT, tentou aplicar o aumento do imposto em bairros mais caros da cidade de São Paulo, mesmo com a aprovação do projeto na Câmara. De que forma a senhora pretende viabilizar essa medida? Então, Wallace, uma das nossas principais bandeiras, para o estado de São Paulo e para o país é uma profunda reforma urbana, uma reforma urbana popular. Então, quando a gente propõe isso, na verdade, a gente está propondo o quê? Que o Estado possa fiscalizar os imóveis abandonados, as terras improdutivas e que possa intervir, Na nossa opinião, não é justo, não tem cabimento a gente ter a quantidade de imóveis que a gente tem abandonados, principalmente no centro de São Paulo, e a gente ter 40 mil pessoas morando na rua, Não tem cabimento a gente ter 1 milhão de famílias com déficit de moradia no estado de São Paulo e a gente ter prédios que não cumprem função social. Então, a nossa ideia é provocar, ser o provocador disso, cobrar dos municípios que eles cumpram o que está na lei, porque a gente acha que o Estado não precisaria construir mais moradia, até precisaria, mas se a gente conseguisse desapropriar os imóveis que estão improdutivos, que não cumprem função social, que ficam abandonados. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora já circularam pelo centro de São Paulo, e perceberam que a gente tem prédios gigantes que têm muros na porta, para que as pessoas e as ruas, as calçadas cheias de gente. Isso é inadmissível. Não é possível a gente viver numa situação dessa. No seu governo, quantas moradias vão ser construídas? A gente não fez uma previsão, Wallace, porque a gente acha que, primeiro, a gente deveria mapear
as moradias os imóveis que poderiam ser desapropriados, então a gente não precisaria construir moradias, né? Em segundo lugar, a gente, com o aumento do salário mínimo, né? Se o salário mínimo fosse de R$ 6.500, como o Diese sugere, muitos trabalhadores também não precisariam comprar uma moradia, poderiam pagar aluguel, né? Então, isso exoneraria também do Estado. O Estado não precisaria construir mais casas. E aí, depois disso, e além disso também, a gente propõe suspender imediatamente todos os despejos, porque muitas famílias já têm suas casas, né? Não precisaria construir outras. Mas em 4 anos daria para acomodar quantas famílias? A senhora citou um número de 1 milhão de famílias aí no déficit habitacional. Com certeza, a gente poderia acabar com esse déficit habitacional se a gente suspender os despejos, se a gente desapropriar os imóveis vazios, se a gente conseguir que os salários mínimos sejam valorizados, né, que os trabalhadores tenham emprego, a gente poderia sim, se não zerar, quase zerar o déficit habitacional. Muito bem. Seu plano de governo também propõe a estatização do transporte público. Mas o governo de São Paulo tem contratos de concessão com empresas que já gerenciam parte do sistema. Como pretende fazer para conseguir que o Estado reassuma a gestão, romper e cancelar todos os contratos? E aí eu emendo. E como pretende ter caixa para investir e melhorar as condições do transporte sobre trilhos? É uma equação mais complexa, né? É muito complexo mesmo, Wallace. Mas a gente... Como é que hoje funciona o transporte, né? O transporte ele é gerido por empresas privadas e essas empresas elas visam o lucro. Quando uma empresa visa o lucro, ela reduz o salário dos trabalhadores, né? Ela precisa diminuir o salário, precarizar, que é o que a gente tem nas empresas privadas, e superlotar o transporte, porque aí ela pode aumentar o seu lucro. Se os transportes fossem estatizados, né? Se não visassem os lucros, a gente poderia ter trabalhadores e trabalhadoras concursados, com melhores condições de trabalho, e um transporte visando a melhoria para a população. Então, menos cheios. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, né? Mas eu sou moradora de Diadema, no ABC Paulista. E para eu chegar na capital, eu preciso de 3 bilhetes, né? A gente gasta quase R$20 só de ir e voltar. Então, a nossa proposta é que a gente pudesse reduzir a tarifa, estatizar para reduzir a tarifa, melhorar esse serviço para a população e também melhorar a condição de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras que operam nesse serviço. Mas ainda assim nós temos uma questão legal aí, que é o rompimento de contratos. Como é que a senhora pretende fazer rompimento de contratos? Lembrando que eles têm multas em caso de rompimento. Existem várias linhas que já foram privatizadas, né? Que foram entregues. Aí que foram entregues de graça, né? É um absurdo, Wallace, porque o Estado constrói, investe bilhões, né, para construir metrôs, enfim, e depois entrega de mão beijada para essas empresas. A gente propõe romper esses contratos. Mas vai pagar a multa? Em alguns casos sim, e outros não, Wallace. Em outros não. O que a gente propõe é que a população, que o povo paulista governe. Então, a gente não vai fazer isso sozinho, né? A gente vai fazer isso com trabalhadores e trabalhadoras na rua, pressionando para que isso aconteça. Então, a gente romperia sim. Muito bem. Seu governo também propõe acabar com os lucros da educação. O que isso significa na prática? E não esclarece de que forma irá garantir vagas em todo o sistema de ensino público, além de remuneração, plano de carreira para educadores. Educação. Quais são os seus planos? Para mim, esse é um tema muito caro, né? Primeiro porque eu sou professora, dei aula há vários anos na rede pública no estado, e eu também sou mãe de 2 crianças que estudam na rede municipal. Então, eu falo muito como uma professora e uma mãe de estudantes, né? Hoje, a gente tem no estado de São Paulo quase metade dos professores e professoras terceirizados, né? Eles são categoria O, eles não passaram por concurso. Então, esses professores eles têm um contrato de trabalho muito mais precarizado do que os professores concursados. Então, a nossa primeira proposta é abrir concurso imediato para professores e professoras. Segunda coisa, a gente tem... As salas de aula no estado, elas são superlotadas, né? Elas têm 30, 40 estudantes em cada sala. Isso não
não tem condição de um professor, uma professora dar aula, uma aula de qualidade para tantos alunos assim, né? Ainda mais jovens, crianças que têm energia, que querem correr, brincar. Então, a gente também propõe a redução desses alunos em sala de aula com a construção de mais escolas, né? O que o governo do estado tem feito hoje, Wallace, é fechado turmas, fechado salas, né? Eles estão implantando as PEIs, que são escolas de ensino integral, que a gente não é contra, a gente acha que é importante as crianças e os jovens ficarem mais tempo na escola, mas essas PEIs, elas têm fechado o ensino noturno de várias escolas, né? Tem tirado alunos pobres das escolas, porque muitos estudantes precisam trabalhar para ajudar as suas famílias. Então, a gente também propõe que as escolas sejam transformadas para que as PEIs possam ser implementadas. E, por último, os professores e as professoras precisam ser ouvidos, né? As mudanças no ensino, as mudanças na educação pública, elas não podem acontecer sem que os professores e as professoras participem disso, já que eles estão ali na sala de aula todos os dias. Agora, a gente sabe que quando você olha o sistema público de ensino, existe um fenômeno, né, que as crianças vão muito bem até o final do ensino fundamental, e aí é uma evasão gigante no ensino médio. Sim. E aí eu gostaria de saber da senhora, quais são os planos que a senhora tem para tornar o ensino médio mais atraente para esses jovens, para que eles não abandonem a escola? Sim. Quais jovens abandonam a escola, né? A gente precisa se perguntar. São os jovens mais pobres, são geralmente jovens negros e negras, né? E abandonam a escola para ir trabalhar ou porque a escola já não cumpre mais um papel na vida deles, né? Eles não olham para a escola e acham que a escola faz algum sentido. Então, na nossa opinião, a gente precisaria de duas coisas. Uma, algum auxílio financeiro mesmo, para que esse jovem pudesse se manter, né? Que é o que a gente chama no ensino superior de permanência estudantil, né? Então, esse jovem da escola também precisa disso. E, além disso, a transformação da educação, né? A escola não faz sentido mais para eles. Então, a gente é a favor, por exemplo, agora eles estão tentando implementar, fizeram a reforma do ensino médio e dizem que vão colocar ensino técnico junto, o que é mentira, né? A gente é a favor, sim, do ensino técnico, inclusive eu acho que as ETECs são muito boas, os institutos federais também, a gente defende isso, mas que o ensino seja mais agradável, né, para os estudantes, que eles tenham prazer de ir para a escola. E numa sala de aula com 40 alunos, que muitas vezes tem goteira, chove dentro, não tem laboratório, não tem biblioteca, não tem um espaço para praticar um esporte, isso não é uma escola agradável para esses jovens. Então, a senhora pretende investir em estrutura? Com certeza, com certeza. E só para concluir... Não, pode fazer a próxima pergunta, senão eu vou falar só disso. Boa parte do sistema público de saúde é operado por meio de organizações sociais. Qual a sua opinião sobre esse sistema? Como pretende fazer para que o Estado reassuma as operações, fiscalizando e garantindo um atendimento célere e de qualidade? E como fará para romper com tais instituições? Nós estamos falando das OS, né? Sim. Era o que eu ia falar antes e tem a ver com isso também. Em 2016, foi instituído no nosso país, né? Isso não tem a ver com o governo do Estado, e sim com o governo federal, mas a emenda constitucional que impôs o teto dos gastos, né, para saúde e educação. Congelou o investimento para saúde e educação para os próximos 20 anos. Inclusive, o nosso candidato à presidência da República, o Léo Péricles, ele defende que esse teto seja revogado, né? Porque, com isso, a gente congelou os investimentos em educação e também em saúde. Então, essa seria uma medida que, com certeza, o nosso governo pressionaria, né, ajudaria a pressionar para que ela fosse revogada. Nós somos contra as OS, né? A gente percebe que, com a implementação das OS, o que a gente tem hoje é a atenção básica, né? A saúde pública, ela não tem cumprido o seu papel. Na né? visão de vocês, nenhuma funciona bem. Não funciona, porque
Quando você coloca uma empresa privada para gerir a saúde pública, mais uma vez a gente volta na questão do lucro, do número. Então, aquele médico, ele precisa... Ele tem um número de pessoas que ele precisa atender aquele dia, né? Então, o que a gente reclama? Eu uso o SUS, meus filhos usam o SUS. Você senta lá e rapidamente ele já tem que atender o próximo, né? Então, a gente propõe que isso seja revogado. A gente... Continue, por favor. Tá. Eu sou mãe, né? Ontem mesmo eu levei meu filho no médico e a gente não encontra mais os remédios que a gente precisava. Remédios comuns estão faltando no SUS, né? A gente, depois que o governo Bolsonaro tem precarizado cada vez mais o investimento na saúde. E isso, claro, impacta nos municípios e no Estado. Então, a senhora também pretende romper os contratos na saúde? Com certeza. Muito bem. Então, até agora, candidato, a senhora rompeu o contrato Sim. com as empresas de transporte, rompeu o contrato com as OS e contratou mais professores. Aí eu vou fazer uma pergunta que é um tema que me atrai muito. Como a senhora vai aumentar a arrecadação para fazer tudo isso que a senhora pretende fazer, que não é barato? As multas são altíssimas. Sim. Wallace, a gente está no estado mais rico do país, né? Só que o nosso estado, ele deixa de recolher muito imposto dos mais ricos, né? Uma das outras propostas que a gente defende aí, inclusive também na nossa campanha nacional, é a taxação das grandes fortunas. Quem ganha mais precisa investir mais no Estado. Não é justo que nós, trabalhadores e trabalhadoras comuns, pessoas que usam o SUS, que usam o sistema de educação... Mas isso é uma decisão federal, né? Se a senhora for do governo, como é que a senhora vai conseguir? Mas o Estado de São Paulo, ele deixa de arrecadar, por exemplo, com impostos dos grandes hospitais que operam aqui. Então a senhora pretende cobrar os impostos de quem está isento... Exatamente. Quem lucra mais precisa contribuir mais com a sociedade para que a gente possa investir nos sistemas públicos, né? Não faz sentido a gente entregar tudo para a iniciativa privada e quem pagar o pato sermos nós, a população comum. O que a gente propõe, Wallace, é que a população governe, né? Não estou propondo que a Carol Vigliar governe, não, a gente está propondo que o povo governe, que a população governe, que os serviços públicos sejam públicos de fato, que a educação, ela vise que ela seja pública de fato, que a gente defende o SUS, a gente defende que a saúde seja pública e de qualidade de verdade, e as OS... Colocar a saúde na mão das OS não é ter uma saúde pública de verdade. Por conta da defasagem da tabela do SUS, o Estado de São Paulo colocou esse ano R$1 bilhão para manter o atendimento. Sim. A senhora pretende aumentar o repasse desse valor e se pretende para quanto? Sim, Wallace, o governo investe, mas, como eu disse, o repasse do governo federal também não está vindo, né? E aí o governo não consegue repassar para as cidades. E assim as cidades vão ficando sufocadas. Aonde eu moro mesmo, não tinha OS e agora vai começar a abrir as portas para as OS porque a prefeitura diz que não tem mais condição de arcar, né? Então, a gente precisa, sim, aumentar o investimento. E o que a gente está propondo, Wallace, realmente é uma forma muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Nós achamos que o povo precisa governar, que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam dizer o que querem, que os homens e mulheres dos bairros digam qual é a necessidade daquele bairro, né? O que aquela mãe de família precisa, o que precisa melhorar no posto de saúde. E com esses serviços que deveriam ser públicos na mão da iniciativa privada, a gente não vai ter isso. Muito bem. A senhora é fundadora do Movimento de Mulheres Olga Benário, que organiza ocupações para acolher mulheres vítimas de violência e os seus filhos. Sim. Como avalia as delegacias de proteção à mulher? Que tipo de política pública na área de assistência e segurança pretende criar para ampliar e garantir o atendimento dessas vítimas? Tema segurança pública. Sim, Wallace, tema de segurança pública e tema das mulheres, né? Essas propostas que a gente fez, elas são baseadas na nossa experiência, na experiência da nossa luta enquanto movimento de mulheres, movimento feminista. Hoje, a política pública que atende mulheres em situação de violência, ela é muito separada, né? Ela é como se fosse em caixinhas. Não existe nada que entenda a mulher na sua complexidade, que atenda a mulher.
No estado de São Paulo, a gente tem só 11 delegacias da mulher que atendem 24 horas, né? E a delegacia é uma das coisas que ajuda essa mulher. Então, a gente defende, a gente propõe serviços que acolham e atendam essa mulher em situação de violência, que prestem o serviço social, psicológico e jurídico à mulher e às suas crianças, mas que também ofereça uma habitação para que essa mulher possa ir com os seus filhos e filhas, que não seja provisória, porque hoje a gente tem alguns abrigos que a mulher, que ela fica escondida de 2 a 3 meses e depois ela precisa ir embora. Então, ela é a vítima e ela precisa se esconder, né? E as casas de passagem, que são muito reduzidas. Então, com certeza, nós investiríamos nisso e em geração de emprego para essas mulheres em situação de violência. Porque muitas dessas mulheres não conseguem romper com o ciclo da violência por questões econômicas. Mas né? Como será a sua polícia? A sua polícia? A polícia do seu governo. Como é que ela vai ser? A gente... Não em relação à questão das mulheres. A polícia... Nós somos a favor da desmilitarização da polícia, né? A polícia hoje, ela é ligada... A estrutura da polícia, ela é muito ligada à estrutura do exército. Então, ela é uma polícia que serve para perseguir a população pobre. Hoje é isso que a gente tem, né? Então, a gente pretende ter uma polícia que seja uma polícia comunitária, né? Uma polícia ligada aos trabalhadores e às trabalhadoras, aos bairros, e não... uma polícia que persiga a população de baixa renda, que é o que a gente vê hoje. Muito bem. O seu plano de governo propõe a criação de um regime alternativo de 6 horas diárias, de modo a criar a possibilidade de 2 turnos de trabalho nos dias úteis, aumentando a oferta de postos de trabalho sem redução de salários. Isso significa, candidato, que a equipe vai estar dobrada, correto? São 2 turnos. E aí a pergunta novamente, de onde vai vir o recurso? Como é que a senhora pretende, nesse caso, dobrar a arrecadação? Já que nós não estamos nem falando agora de rompimento de contrato, mas sim do orçamento mensal do Estado. Mas isso nós não estamos falando só dos funcionários públicos, né? Nós estamos propondo que a geração de emprego através da redução da jornada de trabalho para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Candidata, muito obrigado pela sua entrevista, foi ótimo. Completaram agora 20 minutos. Se a senhora quiser se despedir. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e queria dizer que no dia 7 de setembro nós estaremos nas ruas, no Grito dos Excluídos, às 9 da manhã na Praça da Sé, para dizer que nós não aceitaremos golpe no nosso país. Muito bem. Termina aqui a nossa entrevista. A íntegra de todas as conversas com os candidatos ao governo de São Paulo estão disponíveis no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Sou Wallace Lara e me despeço por aqui. Até a próxima.